Putin reafirma apoio a Mahmoud Abbas para a formação de um Estado palestino. Será que esta é uma solução para a guerra em Gaza? Esta é a posição na plano internacional do nascimento do Estado da Palestina como antídoto ao conflito israelo-palestiniano, né, que dura desde o nascimento do Estado de Israel em 48. Se houver a boa vontade da comunidade internacional para fazer com que esse Estado se concretize, poderá levar ao fim deste conflito, porque o que os palestinianos procuram é mesmo um território unificado, com um soberano, um Estado independente que viva em harmonia com o Estado de Israel. Todos os esforços feitos têm vindo a ser canalizados para isso, desde os acordos de Oslo e também vários mecanismos de paz que existem neste sentido. A própria Rússia faz parte do chamado Quarteto de Paz para o Médio Oriente, que foi criado durante a Segunda Intifada, constituído por Rússia, União Europeia, Nações Unidas e também Estados Unidos. E uma das últimas resoluções que este quarteto fez foi mesmo antes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, em 2021. E, com base nisso também, em função do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, isto tem prejudicado, de certa forma, o funcionamento deste quarteto, porque os membros, sobretudo a União Europeia, a Rússia e os Estados Unidos, estão de costas viradas, e, por consequência, isso também fragiliza os seus esforços conjuntos com vista a fazer maior pressão para que Israel possa, enfim, colaborar para que o Estado da Palestina nasça. Mas esta visita do presidente Mahmoud Abbas à Rússia pode ser também uma espécie de indicação de que, apesar desta fragilidade no seio do quarteto, ao nível bilateral, pode haver esta sintonia, este canal, para fazer com que a Rússia, apesar do momento que vive, possa continuar a dar o apoio à causa palestiniana para que nasça o Estado da Palestina. E também, creio que no pós-conflito na faixa de Gaza e a reunificação dos palestinianos poderá também marcar o fim da era Mahmoud Abbas, porque já está ali neste cargo há muito tempo, então já está um bocado velhinho, basta ver como caminha com um pé quase, um pé à frente do outro, mas com muita dificuldade. Eventualmente também estará já a preparar a sua saída da cena política no pós-conflito, e estas visitas podem, de certa forma, marcar quase que uma despedida, mesmo sendo antecipada da sua cena, da sua jogada internacional e da sua cooperação com os principais Estados parceiros da causa palestiniana. Mas é uma visita importante, sobretudo nesta altura em que também é prevista uma negociação que poderá começar daqui a 2 dias entre Israel e o Hamas, e eventualmente nesta deslocação terá também abordado com o presidente russo sobre como é que a Rússia, apesar de não estar muito envolvida neste momento, pode influenciar eventualmente o Irão a adiar, quiçá, o ataque contra o Israel, porque uma das proposições que agora está a ser discutida é que o Irão terá dito que se Israel aceitar o cessar-fogo, poderá o Irão adiar ou suspender o ataque de retaliação contra Israel. Muito bem, e olhando ainda aqui para esta temática, Abbas e Putin afirmaram que a ONU foi pressionada pelos Estados Unidos e falhou em tomar decisões para defender os direitos do povo palestino. Concorda com esta afirmação? Não percebi bem a pergunta, se faz favor. Abbas e Putin afirmaram que a ONU foi pressionada pelos Estados Unidos e falhou em tomar decisões para defender, no caso, os direitos do povo palestino. Concorda com esta afirmação? De que, de alguma forma, a ONU foi pressionada pelos Estados Unidos? A ONU tem vindo a fazer o que pode, né? Por exemplo, o Conselho dos Direitos Humanos emitiu recentemente uma declaração onde quase que admoesta, não é? Avisa, adverte o Israel sobre os riscos de cometimento de genocídio na faixa de Gaza. O próprio TPI, mesmo se não faz parte do Tribunal das Nações Unidas, é um órgão da jurisdição internacional também, o procurador Khan terá já pedido mandado de captura contra envolvidos em eventuais crimes de humanidade cometidos na faixa de Gaza.
a ONU faz parte, várias resoluções foram aprovadas. A mais recente foi a resolução que contém o cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos. Só que a ONU não pode se sobrepor aos Estados soberanos, né? Sobretudo os Estados com um certo poder no sistema internacional. Pode se sobrepor aos Estados pequenos, que têm governos frágeis, mas Estados com um certo peso militar, peso econômico, a ONU pode só se limitar a fazer recomendações. E mesmo a nível do Conselho de Segurança, porque ali os Estados Unidos é o principal parceiro de Israel. Qualquer sanção, por exemplo, a ser aprovada contra o Israel, poderá não passar por falta de um voto unânime ao nível dos membros do Conselho de Segurança. Assim, a ONU faz pode, não é papel da ONU em si só determinar o fim deste conflito, pode fazer apelos que de quando em vez vêm acatados, de quando em vez não, mas a pressão essencial que tem que ser feita é mesmo da parte dos Estados, sobretudo aqueles Estados sobre os quais Israel depende para a sua sobrevivência. Um deles é mesmo os Estados Unidos. Se os Estados Unidos decidirem que este conflito na faixa de Gaza termina amanhã, irá terminar, quer o governo de Netanyahu queira, quer não. E, neste caso, o Joe Biden não consegue tomar essa decisão de forma definitiva, porque também, enfim, existem vários outros cálculos políticos e diplomáticos, culturais, financeiros, que podem condicionar uma decisão do género, sabendo que no Médio Oriente Israel é o principal parceiro dos Estados Unidos, né? Ou seja, não é tanto o papel da ONU de determinar o fim deste conflito, pode fazer apelos, mas é papel fundamental dos Estados, individualmente, no caso concreto, os Estados Unidos, e que está também a própria União Europeia, pode fazer pressão sobre Israel para fazer com que o conflito termine. Do lado da Palestina e do Hamas, o Irão também pode jogar esse papel, daí ter dito que eventualmente estará a se pensar como é que o cessar-fogo pode condicionar, por exemplo, a não retaliação de Irão contra Israel em função do que aconteceu algumas semanas atrás, quando foi morto o líder do Hamas no solo iraniano.